Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso encontro 30 dias com Provérbios. Estamos encerrando já a nossa caminhada e eu fico muito feliz de você estar nesse projeto junto conosco. Espero que você esteja nesse desafio 90, onde nós começamos lendo a palavra no primeiro ciclo de 30 dias de meditação, que você esteja lendo continuamente, meditando, anotando, participando conosco. E olha, eu quero te dizer que vem coisa mais linda ainda pela frente. Estamos preparando algo precioso para você e para o seu coração daqui a alguns dias, quando nós vamos começar o segundo ciclo, que além do momento de leitura da palavra, nós vamos agora para o nosso momento de oração. Então, fica atento nas nossas redes sociais, no canal da nossa igreja, porque vai vir coisas maravilhosas para a gente poder aprender mais da palavra de Deus e crescer espiritualmente. E como é que está a experiência da leitura da palavra? Depois de 30 dias, hoje o 30º dia de meditação, o que você diz? O que mudou? O que melhorou? Quais foram os desafios? Como isso acrescentou em sua vida? Eu espero que tenha sido maravilhoso e que esse hábito que foi criado agora possa perdurar, possa continuar e você possa avançar nesse projeto que nós iniciamos juntos e continuar agora a sua jornada sozinho, não sem a ajuda do Espírito Santo, mas de uma maneira mais autônoma e uma maneira mais precisa, você, o seu coração e a instrução do Espírito Santo. Hoje estamos no Provérbios capítulo número 30 e eu quero mostrar para você um texto especial, uma palavra que aparece de uma maneira muito específica e eu queria dar um destaque a ela. Então vamos lá? Hoje estudaremos Provérbios capítulo número 30 e eu quero o versículo de número 14, meditar com você aqui nesse dia. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Eu quero chamar a sua atenção para o Provérbios capítulo número 30, que ele apresenta uma estrutura muito interessante que é raro nos estudos que nós fazemos ou que fizemos até o momento. Se você perceber, ele faz conjuntos de palavras e conjuntos de explicações. Por exemplo, você vai ver aqui um pouquinho mais à frente, Provérbios 30, que ele vai falar que existem 4 animais que trazem grandes aprendizados. Um pouquinho antes ele vai dizer, existem 4 caminhos que me deixam muito surpreendido. Você vai perceber que existem blocos de 4 em 4 esferas de atuação, de aprendizado, e aqui ele faz um bloco muito específico, que fala sobre uma geração que não abençoa seu pai, fala de uma geração que é hipócrita em relação ao seu comportamento, uma geração que é orgulhosa e uma geração que tem uma espada afiada no seu comportamento. O que será que ele está abordando quando ele fala desses 4, num único bloco, sempre começando com o termo há uma geração, há uma geração. Percebe? Medite um pouquinho mais aí, ou depois que terminarmos esse vídeo, você já pode complementar o entendimento, fazer algumas anotações, porque eu acredito que existem riquezas grandes por trás desse texto, que alguns minutos juntos aqui não serão suficientes para a gente capturar. Vou começar dando algumas dicas que a interpretação desse texto pode trazer a nós e pode aprofundar o seu aprendizado. Primeiro, nós estamos falando sobre um processo que começa com alguém que responde, que é reagente, que está dizendo ao outro qual é o tipo de comportamento que ele está desenvolvendo. Quer ver? Há uma geração que há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Primeira estrutura familiar, um lugar de contenda, uma geração que não reconhece a autoridade familiar, uma geração que vive os conflitos dentro do lar, uma geração que abre feridas muito gigantes dentro do ambiente de convivência dos relacionamentos familiares. Percebeu? Então, dá a entender aqui que esse texto está falando sobre um processo de abertura de ferida. Pessoas que foram machucadas começam também a machucar. Por que será que um filho amaldiçoa o pai? Por que será que um filho não bendiz a mãe? O que está por trás desta reação? Lembra que eu disse? É um processo mais reativo. O que está por trás desse comportamento? Note,
que está a estrutura familiar, mas está o comportamento de alguém que foi ferido, machucado por essa estrutura. Primeiro, a parar aqui para pensar um pouquinho. Será que nós também não estamos provocando em nossas casas estruturas onde os nossos filhos possam gerar comportamentos que sejam respostas ruins ao que nós proporcionamos a eles? Vamos pensar sobre isso. Porque se isso estiver acontecendo dentro do nosso lar, nós vamos para o versículo outro, que mostra uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que infelizmente não se lava da sua imundícia. Aqui é o processo de espiritualização da ferida, percebeu? Você tem, em primeiro lugar, a abertura dessa ferida dentro do ambiente do lar, onde a pessoa responde dizendo que a sua família não serve, o seu pai não é digno e não bendiz a sua mãe, e depois começa a purificar o seu próprio comportamento. É um processo de hipocrisia, um processo de espiritualização. Não, eu sou puro. Você sabia que muita gente usa esse recurso com a religião? Muita gente mascara as feridas da sua alma apenas frequentando um templo religioso ou assimilando um novo comportamento espiritualista dos nossos dias. Muito comum a gente ver esse tipo de procedimento. As pessoas não tratam seu coração, elas não rendem as suas vidas a Jesus, apenas passam por um processo de maquiagem, camuflagem e envernizamento da sua própria ferida, tentando escondê-la. E o texto diz que há uma geração que acha que é pura aos seus olhos, mas nunca lavou o seu coração e continua sujo. O terceiro passo, a gente vai perceber que é uma geração cujos olhos são altivos. Se existe uma maneira de nos defendermos das nossas feridas, das nossas lutas, dos nossos desafetos, se existe uma maneira precisa para isso, é o orgulho. O orgulho é uma defesa. Gente orgulhosa está se defendendo de alguma coisa. O orgulho é uma barreira de proteção para que a pessoa não seja ferida novamente, como foi anteriormente. E a gente então se afasta, se defende, cria estratégias, e o orgulho passa a ser uma arma muito poderosa para isso. Por isso que o texto destaca que essa geração que não bendiz a sua mãe e que amaldiçoa o seu pai, é uma geração que espiritualiza a sua ferida ao ponto de dizer está tudo bem. Também é uma geração que cria defesa dizendo na sua vaidade, na sua soberba, no seu orgulho, tenta fazer uma compensação. Se ela foi ferida ou machucada, ela tenta criar mecanismos para compensar a ferida e sair da sua condição de inferioridade e ir à sua condição de superioridade, de soberba e de altivez. E qual é o fim da história? O fim da história é o processo contínuo, que diz que essa geração, então, os dentes são espadas e os queixos também são como facas afiadas. Perceba que quem foi ferido no começo, o que eles fazem? Ferem novamente. Sua vida, ou seja, os dentes são espadas e os queixos são como facas. O que uma espada e uma faca faz? Corta, fere, faz sangrar. Percebeu esse bloco contínuo? Percebeu esse bloco conjunto? Convido você a mergulhar, meditar mais, que tudo começa com um processo de desafeto, desencontro, fragilidade, e se não for tratado, vai continuar nesse ciclo, perpetuando. Eu pergunto para você, quantas pessoas estão sendo feridas porque você já foi ferido? Quantas pessoas estão sangrando porque um dia você também já sangrou do seu coração e não tratou isso? Há um caminho maravilhoso. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 3,13 que Cristo tomou toda a maldição que era contra nós, assumindo a sua condição na cruz do Calvário por nós, para que fôssemos livres de toda a maldição. Você não precisa viver ferido, você não precisa reproduzir as histórias do passado, você não precisa mais machucar os outros, você não precisa maquiar feridas e muito menos você não precisa tratar as pessoas com orgulho e vaidade pessoal. Cristo habita em você, Ele é a cura, Ele é a salvação. E a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e trouxe para nós a cura que precisávamos, espiritual, física, emocional. Cristo quer curar a sua vida e permita que Ele faça isso para que esse ciclo seja destruído na sua vida, no seu lar ou em pessoas que estejam próximas a você. Vamos orar para que essa noite o Senhor nos instrua mais sobre esse momento. Vamos orar para que o Senhor nesse dia abençoe nosso coração e nos dê reflexão sobre esse assunto. Vamos orar juntos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque a Tua palavra nos ensina a não perpetuar o machucado, não perpetuar as feridas. Então nós pedimos que a presença do Senhor e do Teu Espírito nos faça interromper esse caminho. Às vezes, alguma pessoa que está nos ouvindo nesse momento está machucando outras.
porque não permitiu ser curada das suas próprias feridas. Que o teu Espírito Santo alcance cada um desses corações, trate e que haja um fluir de cura, de restauração, para que nós possamos abençoar nossos pais, bendizer as nossas mães, possamos nos livrar da hipocrisia, possamos ser humildes de prática e de coração e possamos, ao invés de ferir pessoas à nossa volta, espalharmos o amor de Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.